porque amanhã chegou com uma notícia excelente para o torcedor do Flamengo. Gabigol tem um efeito suspensivo lá no CAS, a Corte Arbitral do Esporte. E vamos repercutir um pouco. Que notícia, hein, Tati? Para você, aquele bom dia. Tudo de bom aí na cidade maravilhosa. Bom dia. Renata, Denilson, muito bom dia para vocês, bom dia a todos, um bom dia para a torcida do Flamengo, né, que amanheceu muito bem, recebendo essa notícia maravilhosa do Gabigol, a torcida que fica um pouquinho mais aliviada agora, né? O Flamengo divulgou uma nota às 6h30 da manhã, informando que o Gabigol conseguiu o efeito suspensivo e está liberado para jogar. A defesa do atacante fez esse pedido de efeito suspensivo à Corte Arbitral do Esporte, que acatou o pedido de forma unânime. Ou seja, o Gabigol já pode treinar e jogar. Treinar a partir de hoje, né? Nesta terça-feira, o Flamengo que treina às 3h da tarde e o Gabigol, é claro, é esperado por lá. Bom, vamos lembrar um pouquinho desse caso do Gabigol, porque ele foi suspenso em fevereiro por 2 anos, mas para cumprir apenas um, né? Ou seja, até abril de 2025 por suspeita de fraude em exame antidoping. Ele teria ali dificultado a realização do exame. Mas é bom destacar também para a torcida do Flamengo, para todo mundo que está assistindo a gente, que esse efeito suspensivo, ele vale enquanto ele não é julgado pela Corte Arbitral do Esporte, né? Esse julgamento ainda vai acontecer, não tem data marcada, mas a defesa do atacante já considera aí uma vitória ter conseguido esse efeito suspensivo, até porque o Gabigol tem mais um ano de contrato com o Flamengo, até dezembro de 2024. Ele poderia assinar pré-contrato com uma equipe, com qualquer outra equipe, agora em junho, julho, mas a situação do atacante é bem complicada por causa disso. O Gabigol não está pensando muito em renovação com o Flamengo nesse momento, ele quer mesmo voltar a jogar, encontrar os seus companheiros. Isso vai acontecer hoje no Ninho do Urubu a partir das 3h da tarde. O pedido foi acatado por unanimidade. O Tribunal do CAS foi formado por 2 ingleses e um suíço. Gabriel já pode ficar à disposição de Tite nesta terça-feira. A principal preocupação da equipe de Gabigol era com o tempo, até porque perdê-lo poderia fazer com que o jogador cumprisse grande parte da pena. O que pesou também para essa liberação foi o placar de 5 votos favoráveis à suspensão e 4 contrários, ou seja, muito equilibrado. Lembrando que o jogador ainda não está inocentado do caso, que ainda será julgado pela Corte Arbitral do Esporte. Nesse período em que esteve longe dos gramados, o atacante aprimorou a forma física na academia de casa e utilizou também do campo do condomínio, sempre sendo supervisionado pelos profissionais do Flamengo. Para comemorar a tal liberdade, Gabi publicou nas redes sociais uma animação que simula o retorno dele ao Maracanã. O Barbosa tem contrato com o Flamengo até o fim desse ano. As partes ainda não definiram o futuro. O presidente do Fla, Rodolfo Landim, causou polêmica com o assunto em um grupo de WhatsApp de aliados políticos. Lá, o presidente declarou que Gabigol podia ter perda de imagem por toda a vida se deixasse o Flamengo. Recentemente, Landim explicou o que quis dizer com a frase, abre aspas, eu não entendo que exista lugar nenhum melhor para ele continuar a carreira do que no Flamengo. Além dos anos que ele vai ter de salário jogando futebol, vai poder usufruir dessa idolatria de ter sido ídolo desse período muito vencedor. E eu espero que continue a ter. Sair do Flamengo para jogar em qualquer outro clube, ele pode ganhar mais ou menos a mesma coisa, mas ele vai perder a oportunidade de poder usar no futuro muito da imagem por ser muito atrelado ao maior clube do Brasil. Fecha aspas. Bom, o Gabigol agora à disposição do Tite num momento importante porque o Flamengo não vem apresentando bons resultados, acabou de perder o clássico para o Botafogo, a torcida está questionando que o time está muito retrancado, apenas uma chance no clássico inteiro com o Pedro e nada mais. E agora o Gabigol está aí à disposição, conseguiu esse efeito suspensivo, ainda terá o julgamento, mas por enquanto está liberado para atuar pelo Mengão. Vai jogar o ano todo, Lenão. Tal defeito suspensivo, ele vai ser só julgado novamente só lá em dezembro e olhe lá.
porque a notícia, obviamente, ela é boa para o Gabigol, principalmente, porque você ficar fora do local de trabalho é difícil, e aí é um motivo também de esperar um pouquinho a retomada do condicionamento físico dele, né? Porque uma coisa é você treinar sozinho, individual, e outra coisa é você treinar no grupo, com os companheiros, enfim, com toda a estrutura que hoje o Flamengo tem, que é uma estrutura de excelência. Então é uma ótima notícia para o Gabigol, ótima notícia também para o Tite, que volta a contar com ele, né? Mesmo antes de todo esse imbróglio em relação ao doping do Gabigol, ele já era o reserva, né? O Pedro sempre foi o titular, mas ele ganha mais uma vez uma oportunidade aí e pode ajudar o Flamengo nessa temporada. E é importante porque já tem Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, o Flamengo disputa inúmeras competições. A gente já percebeu que há um desgaste físico de alguns jogadores do Flamengo. O Tite vinha alertando sobre isso. E agora esse desgaste, ele acabou sendo convertido em resultados ruins. Em resultados ruins e a performance também, né? Que muitas vezes a gente vê um time jogando bem, né? Pressionando o adversário. O resultado não vem, mas você fica com a sensação de que ficou muito próximo da vitória, que não é o caso do Flamengo nos últimos jogos. Também acho um absurdo, assim, desde o início, que 2 anos de punição é demais. Acho que esse período que ele ficou de fora foi um, entre aspas, castiguinho de bom tamanho, né? O susto que tomou, porque agora a tendência é que o recurso seja aprovado, né? Já deram efeito suspensivo, então a tendência é que eles digam, olha, beleza, tudo, elimina a punição, segue a vida. Também acho um exagero, porque depois segundo, a gente se baseia nos relatos que não foram contestados por ele e pelo Flamengo. Então, a gente se baseia... Teve uma das jogadoras lá, das auditoras, né, que veio com uma versão diferente. Depois o site Mundo Rubro Negro fez uma ótima entrevista com aquela que preside ali a comissão, e ela já veio com uma outra visão dos fatos. Enfim, a gente se baseia nos relatos. Relatos que ele dificultou e muito a coleta do material. Mas no final ele coletou, fez até exame de sangue e deu negativo. Então o cara não estava dopado, então não tem sentido pegar 2 anos. É isso. Agora, por outro lado, tem lá a brecha na lei que pode dar esse castigo nele. Então, para que ele se meteu nisso? Na época eu falei aqui, eu dei o exemplo do bafômetro. Você passa todo dia no lugar que tem uma blitz. Lá no Rio, então, tem blitz pra caramba. Adoidado. Direto. Então, o cara todo dia, ele passa ali 5 vezes por semana, voltando do trabalho, de segunda a sexta. 2 ou 3 vezes tem a tal da blitz. E o cara é um azarado, que toda hora para o carro dele. O cara fica de saco cheio, porra. O cara nem bebe, esse sujeito. Ele fala, não bebo, paro todo dia. Mas ele faz o quê? Ele sopra o bafômetro e vai pra casa. Se ele chegar um dia e falar, olha, eu já soprei esse bafômetro segunda e quarta-feira, hoje é sexta, eu não vou soprar porcaria nenhuma e tal. Ele tá encrencado. Porque o policial vai ser obrigado a falar, cara, se você não soprar, eu sou obrigado a te autuar aqui. Você se recusou a fazer o exame, você não vai poder seguir com o teu carro, vai tomar uma multa. Pra que isso? Mas se ele atrasasse, Mauro, ele ia levar um esporro do policial, mas ele não iria se perder, né? Você pode até soprar e falar, pô, meu amigo, marca bem a minha cara e meu carro. Toda hora você me para outros carros aí, só eu, porque o Gabigol teria alegado que toda hora ele é chamado para esse teste. Então vai lá, faz o xixi, entrega o vidrinho, né? E fala, bonitão, na próxima vez chama outro cara, né? Toda hora eu. Vocês vieram aqui 10 vezes nos últimos tantos meses e vocês me colocaram, sei lá, 7 vezes para fazer a coleta do material. Ou até falar com o Flamengo, pede ao Flamengo para oficializar. Olha, o Flamengo gostaria que vocês testassem vários jogadores, não sempre o mesmo. Por que essa cisma com o nosso atacante? Acho que teria, sabe, você fazendo de forma correta, você não vai ter problema. Ele arrumou inimigos que não se arrumam. É a mesma coisa arrumar treta com o policial quando o cara está só fazendo o trabalho dele ali. O cara não pediu para ficar ali segurando aquele troço e mandando alguém soprar ali. Ele foi escalado para fazer aquele trabalho. Para até não gostar daquilo, é obrigado a fazer. É o trabalho dele. E a mesma coisa, o rapaz tem que olhar o outro fazer pipi lá no vidrinho. O cara não é que ele quer, ele é obrigado, é o trabalho dele. O líquido tem que estar saindo do corpo do atleta. Não deve ser legal pro cara também. E o cara tem que acompanhar, é o trabalho dele, faz parte. Então, não é que seja uma coisa que ele vai gostar de fazer. Aí ele vai lá e faz isso, ele arruma inimigos que não deveria arrumar. E prejudicou o Flamengo, porque ele ficou de fora de jogos em que ele poderia, quem sabe, voltar a jogar bem. Todo esse mise-en-scène de rede social, para mim, é uma grande bobagem. O que ele tem que fazer é jogar bola e demonstrar maturidade. Porque ele foi imaturo ali. Ele vai fazer 28 anos daqui a exatos 4 meses. Faz aniversário dia 30 de agosto. Hoje é 30 de abril. Então, com 28 anos, já é um cara maduro bastante, deve ser, né? Para não cair nesse tipo de armadilha. E uma outra coisa, ele não joga bem desde o início do ano passado. Ele não é reserva porque o Tite botou na reserva. O Tite já o herdou na reserva. O Sampaoli o colocou na reserva. E antes o Vitor Pereira chegou a colocá-lo na reserva em decisão contra o Fluminense. E um dos grandes erros do São Paulo foi quando tirou o Gabriel da reserva e colocou o titular contra o São Paulo no primeiro jogo da Copa do Brasil, no Maracanã, na final. Foi um desastre. Ali o Flamengo perdeu o título. Com ele em campo de atacante ao lado do Pedro. Atuação bizonha. E aqui, quando ele entrou no final, ele pisou na bola e caiu. Isso não é o Gabriel, é o Gabigol. Isso é o Gabi. Então ele tem que voltar a ser o Gabigol. E para isso é treinar e trabalhar. Não tem outro jeito, depende dele.
Não venham terceirizar, botando a culpa em técnico, não, porque 3 técnicos de estilos diferentes o colocaram no banco. E o Tite já o herdou no banco. Ah, ele vai jogar? Claro que vai jogar, cara. Todo mundo tá jogando, tá revezando, tá poupando o jogador. Claro que vai jogar. O Carlinhos, como eu falei aqui. O Flamengo jogou sem centroavante na Bolívia porque ele estava punido e o Carlinhos não está inscrito na Libertadores, só vai para a próxima fase. Teve que jogar com o Bruno Henrique de atacante. Então o Tite não tinha o Pedro, né? Deixou o Pedro no Rio de Janeiro. Então, assim, eu acho que o mais importante do que todo esse carnaval é ele jogar bem. Voltar a campo e jogar bem. É isso, ele tem que ser o Gabigol. O Gabigol está sumido, faz tempo, há mais de um ano que a gente não vê. Salvo raros momentos ali que ele faz uma outra jogada, um gol, uma jogada outra. É muito pouco. E acho que isso é uma inversão. Não, ele voltou e a vitimização. Ele se meteu nessa enrascada. Ele procurou essa encrenca. Está conseguindo se livrar de um problema que ele criou. E isso que eu estou falando, é como, acho eu, deve ser tratado no ambiente profissional. E como o Flamengo tem muitos torcedores que pedem a saída do Marcos Braz, eu acho que é correta o pedido de sair do Marcos Braz para colocar um departamento só com profissionais, isso é perfeito. Mas quem pede, fora Marcos Braz, profissionalizem o futebol, não pode concordar com passada de mão na cabeça com um jogador que desfalca o time durante semanas porque não quis fazer xixi no vidrinho, cara. Sabe? Isso é ridículo, isso é imaturo, isso não é profissional. E detalhe, para quem não sabe, isso é parte da rotina do atleta. Ele é obrigado a fazer os testes. Não é só do atleta de futebol, não. Todos os atletas passam por testes nas competições e testes que são meio que uma incerta. Os caras aparecem lá para ver qual é. O cara sabe que a qualquer momento o doping está aí. Justamente para ele não poder fugir. É a mesma coisa. Besteira. De novo, o motorista. Por que o motorista sai com um documento do carro? Nunca pede. Um dia vão pedir. Se você tiver sem a sua habilitação... E agora ele vai aprender, Mauro, que agora toda vez que ele cair, ele não vai falar mais nada, vai quietinho, porque ele deve ter ficado em casa esses dias, dizendo que merda que eu fiz. Sim, eu concordo, mas também houve o exagero do outro lado, como o Mauro também. O outro lado não podia punir ele por ser marrento. Foi um exagero, mas agora ele não vai dar mais chance pra nada. Ele criou a situação e fica muito clara a falta de hierarquia dentro do Flamengo também. Porque não teve ninguém pra falar, Gabriel, vai lá e faz esse negócio. Não tem ninguém para chegar e falar, Gabriel, vai lá, eu estou mandando, eu sou o chefe aqui, digamos que fosse o Marcos Braz, qualquer um. Eu que decido aqui. Você tem que cumprir a sua obrigação. Sua obrigação como atleta do Flamengo, está no seu contrato, entre outras coisas, é fazer tudo que o atleta tem que fazer. Vai lá, colhe o material e não enche o saco. Depois conversa com o cara. Alguém tem moral para falar isso para ele? Não tem. Não tem. O Gabigol, então, é só mão na cabeça. Esse que é o problema. Tem que falar grosso com o cara numa hora dessa. Alguém tem que ter autoridade, gente. Ele é funcionário do clube, ele é pago pelo clube. E isso faz parte das suas obrigações. Colher o material, por exemplo, é obrigação do atleta. É obrigação dele. E o Gabigol? Que é isso, Bruno? Tem o efeito suspensivo. Quero ver se ela manda essa agora. Eu não tenho nada a ver com isso. Tudo bem. Eu também não, tudo bem. Bruno, Mari, bom dia pra vocês, pra todos os amigos desse Sport Center, também pro fã de esporte. Agora, é uma boa notícia pra torcida do Flamengo, a gente tem visto aí, desde que saiu esse efeito suspensivo hoje pela manhã, os torcedores comemorando que o Gabigol fica à disposição. Vale a gente reforçar que foi um pedido da defesa do atacante e a Corte Arbitral do Esporte na Suíça acatou por unanimidade, então o Gabigol está liberado, pode atuar a partir de hoje. Hoje, inclusive, a equipe treina na parte da tarde no Ninho do Urubu, atividade marcada para as 3 horas e o Gabigol, então, já vai para o Ninho do Urubu. Lembrando que amanhã tem o jogo pela Copa do Brasil contra o Amazonas e vai depender do Tite se ele será relacionado ou não. O Gabigol, ele vinha treinando em casa, inclusive no campo do condomínio, então tem condições de atuar. Só para a gente lembrar, o Gabigol foi suspenso no dia 25 de março e a gente recorda que no dia 8 de abril, né, o Gabigol, ano passado, o Flamengo recebeu uma visita surpresa no Ninho do Urubu da equipe antidopagem. E aí, os jogadores, com exceção do Gabigol, fizeram o exame antidoping antes da atividade. O Gabigol não, ele foi treinar, depois foi almoçar e aí sim foi fazer o exame. Isso tudo teria irritado os responsáveis da equipe antidoping. Com isso, ele foi julgado no Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem e acabou punido, mas foi apertada ali a punição, 5-4. Então, 5 votos a favor da punição e 4 contra. Inclusive, a defesa do Gabigol usou isso para fazer esse pedido de efeito suspensivo e conseguiu, então, Gabigol liberado para atuar pelo Flamengo. Bruno, Mari.
A gente tem na tela o Flamengo durante, então, a punição do Gabigol, Beta, fazendo esse recorte. Foram 9 jogos. O Flamengo até teve um aproveitamento alto, assim, né? De 63%, com 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. E aí com uma média de 1,33 gol por jogo, né? Fazendo essa conta aí com o Gabigol ausente. Bom dia, Nath Ferrão. Bom dia, Mário Marra. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Bom, a gente começou com essa notícia do Gabigol e o Gabigol celebrando bastante nas redes sociais também essa liberação. E a gente tinha acompanhado durante todo esse processo. Né, e aí só um ponto, Mari. Como a Roberta contou, o Flamengo divulgou essa informação hoje logo na parte da manhã, era 6 e pouco, né, quando o Flamengo recebeu essa informação e, através ali nas próprias redes sociais, divulgou essa excelente notícia para o Flamengo. Eu entrei em contato com o pessoal da Agência Brasileira de Controle de Dopagem e a agência ainda não foi notificada. Portanto, a agência, que no caso aí, no processo é a acusação, ela ainda não recebeu essa nota oficial do CAS, por isso ela ainda não se manifestou. Mas... Claro, isso deve acontecer aí durante o dia de hoje. A defesa do Gabigol já falou, então provavelmente deve ter acionado as partes, né? Então, o advogado da parte também do Gabigol. E por isso o Flamengo celebrou. É muita celebração também pelo ídolo, né? Parece que ele até publicou um vídeo até interessante, né? De uma animação, assim, ele correndo. Sim. Uma coisa meio tipo de liberdade, né? Épica de um retorno do Gabigol. Tudo bem, Nath? É muito importante. Bom dia, rapaz. Bom dia, Mari, fã de esporte. É muito importante até para o sistema que o Tite adotou, né? Dessa rodagem de elenco, de poder descansar jogadores. É só ver o que aconteceu na Libertadores. O Flamengo não tinha um jogador ali que poderia fazer uma movimentação de ataque com a experiência que tem o Gabi e tantos outros que tem no elenco do Flamengo. Então é importante para o Flamengo, é importante para o Gabi, mas tem que lembrar, é um efeito suspensivo. Até que a decisão final seja tomada, então vamos aguardar. Eu acho que para o mundo do futebol brasileiro, claro que vai ter sempre alguém que não gosta do Gabigol, até por causa da personalidade dele, até porque ele já fez gol em diversos times e tal. Mas dando uns passinhos para trás e tentando ter apreço pelo futebol, é bom ter o Gabigol de volta. Claro. É um imenso personagem, é um grande atacante, é um jogador que teve na seleção, é um jogador que define Libertadores. Então, para a coletividade do futebol, excetuando quem não gosta, que é muita gente, é importante que o Gabigol esteja de volta. E você pensa, então, numa semana de 2 derrotas. Numa semana em que o Flamengo foi questionado e que... Então, o fato novo é o melhor possível. Só não há 3 pontos, mas é um imenso fato novo. Claro que aí agora tem uma coisa é treinar em casa, outra coisa é treinar... Não é treinar, é... Claro, cantando. Tá ali com um grupo, exato. Né? Exato. Com companheiros do mesmo nível ali na atividade. Mas eu acho que essa questão do fato novo é muito perceptível quando eu abri minha rede social hoje de manhã. E aí, os trending topics, todos. O homem voltou, ele voltou, acorda. Tudo eram palavras sobre o Gabigol. Tinha lá agora o Pedro. Agora o Pedro, eram frases do tipo, vai ter que, terá que, cuidado Complete a frase. Exatamente. Isso também não quer dizer que já é um sinal, um indício que ele vai ser absolvido lá na frente? Não. São situações distintas. E é essa pergunta que eu ia te fazer. Mas é um passo importante. Até pelos contatos que você já teve, porque você é uma referência nesse assunto aqui. Uma coisa realmente não tem absolutamente nada a ver com a outra, né? Não é uma concessão só porque parece que a coisa não é tão feia assim. O que me parece que pode ter pesado nesse momento, porque como o efeito suspensivo ele é julgado e discutido ali, são por 3 juízes, um que é indicado pela defesa, outro pela acusação e outro que é uma figura, entre aspas, neutra, que é o indicado pelo próprio CAS, né? E ele recebeu, a defesa conseguiu então o efeito suspensivo por unanimidade. Então, os 3 deram essa liberação para o Gabigol. Isso quer dizer que os 3 acham que ele é inocente? Eu acho que o que mais... Não. Eu acho que o que mais pode ter pesado é o fato de o julgamento aqui no Brasil ter sido apertado. Sabe aquele 5-4? Então, acho que isso pode ter pesado mais. Aí gerou a dúvida. Como foi muito apertado lá e existe muito essa dúvida...
Então, é justo libera até que o julgamento do mérito de fato aconteça. Sim. Então, acho que isso, o fato de ter sido apertado aqui no Brasil, pesou muito mais para esse efeito suspensivo do que eles entenderem ou não que ele é culpado ou inocente. O efeito suspensivo dado a ele tem alguma semelhança com o efeito suspensivo dado ao Guerreiro? Lembra, antes da Copa? Que o Guerreiro teria sido punido, Paulo Guerreiro, teria sido punido, aí ele não pôde ir, ficou um tempo fora, e poxa, a seleção do Peru ia disputar uma Copa, e o Guerreiro, depois de tanto tempo, e aí depois o Guerreiro teve o efeito suspensivo e pôde jogar, né? Me parece que ali são casos, assim, de fato são casos diferentes, porque ali a relação do doping do Guerreiro era uma droga social. Não era isso? Então, ali... E o Gabigol não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver muito mais comportamental do que... É muito mais isso, aquilo que a gente já explicou, que é muito mais o fato de ter existido, né, Roberto, uma tentativa de fraude do que, de fato, ele estar dopado ou uma droga social, como aconteceu em outros casos, Roberto.